Mais uma boa tarde para vocês. Espero que estejam todos bem, preparados para mais uma aula. Olha eu aqui, né, com a minha blusinha verde, com a minha barba. Tô deixando a barba crescer, viu, gente? Deixando a barba crescer e a minha blusinha verde. É só essa semana. Para a semana volta as blusas normais, viu? Não se acostumem com cores diferentes. Bom, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de história, já que na semana passada nós falamos sobre governos populistas, né? Falamos um pouquinho de J.K. Juscelino Kubitschek, que tem a ver com essa aula também de hoje, né? Falamos um pouquinho de Getúlio Vargas, o último período de Vargas no poder. Deixa me ver, e a partir daí a gente continua. Então, hoje nós vamos tratar exclusivamente sobre a transferência da capital para Brasília. Bom, eu acredito, né, claro, que todos vocês sabem que a nossa capital hoje, a capital do Brasil é Brasília. Mas Brasília sempre existiu? Brasília sempre foi uma capital? A gente vai ver isso logo mais. Antes, vamos orar ao nosso Deus e agradecê-lo por mais um dia de vida, por mais uma aula. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos, ó Deus, por mais uma aula que o Senhor nos concede, te agradecemos pela oportunidade de aprendermos. Sabemos que precisamos melhorar muito ainda quanto à nossa responsabilidade, mas tu tens cuidado de nós, ó Deus, e por isso só temos a ti a agradecer. Por isso, ó Deus, que estamos aqui, que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar a cada momento. Em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, eu já quero começar essa aula de hoje. Claro, vamos falar sobre cidade, né? Então, para o nosso embasamento bíblico, eu peguei Salmo 125, versículo 1 e 2. Salmo 125 que fala da cidade de Jerusalém e que tem uma música que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala não, mas permanecem para sempre. Estão como em volta de Jerusalém, que estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E aí continua: não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, para viver não dá. Mas eu quero trazer aqui o Salmo 125, tratando também, né, a cidade de Jerusalém, que é conhecida como a cidade do Senhor, que é muito falada na Bíblia como uma cidade muito importante, como uma cidade que o Senhor cuidava em todo o tempo. E por que eu trouxe isso? Porque hoje nós vamos também falar de uma cidade muito importante para o Brasil na atualidade, que é Brasília. Brasília, por ser a capital do Brasil, a cidade que é conhecida como o coração administrativo do Brasil. Não é o coração econômico. A gente já aprendeu em geografia na região sudeste que o coração econômico do Brasil é conhecido por ser São Paulo, o coração econômico. Mas Brasília é o coração administrativo do Brasil. E por que coração administrativo? Porque é lá que fica presidentes, senadores, deputados federais, é lá que fazem as leis, que votam tudo que é para ser benefício para o povo. Infelizmente, há muito tempo isso não acontece realmente. Infelizmente, o povo elege os deputados e senadores, o presidente, mas infelizmente muitas vezes esses só votam coisas contra o povo para seus interesses próprios. Porque os deputados que fazem as leis muitas vezes são grandes empresários. Eles comandam muitos funcionários. Aí você acha que ele vai aprovar alguma coisa para prejudicar ele? Não, ele vai aprovar alguma coisa para que ele ganhe e o seu trabalhador perca. É a realidade.
Infelizmente é isso. Infelizmente nós temos aí uma república corrupta no Brasil, mas confiamos no Senhor, porque Ele está em volta do seu povo, como o Salmo 125 diz, cuidando do seu povo, para que todos os momentos nós possamos tê-lo em nossas vidas. E nós temos que confiar nisso. Sem Jesus não dá, para viver não dá. Nós não podemos confiar nossa vida em pessoas nessa terra, mas temos que confiar nossa vida em Deus. Essa é a realidade. Bom, pessoal, este conteúdo está no livro de vocês, na página 439. Desde já vou dizendo que a atividade será explicada em sala de aula. Estarei colocando na agenda de vocês como estamos fazendo e irei explicar o que vocês vão fazer. Por isso eu não estou colocando aqui a atividade, porque na sala de aula eu estou passando para vocês, assim em ciências e assim também em história, ok? Então vamos lá. Como já falamos, houve um período em que a capital do Brasil foi transferida para Brasília. Só que antes de ser a capital Brasília, nós tivemos mais duas, que foi primeiro Salvador e em segundo Rio de Janeiro. A gente até já viu isso em geografia, né? Divisão política do Brasil, a gente já viu isso. Então nós sabemos que até hoje o Brasil já teve 3 capitais: Salvador, Rio de Janeiro e, por último, Brasília. Brasília sempre foi uma cidade? Nananina, não. Na aula passada que nós falamos sobre governos populistas e JK, Juscelino Kubitschek, nós vimos que a capital Brasília foi idealizada por ele. Ele pensou, olha, nós precisamos de uma cidade para ser a capital. Nesse período a capital era o Rio de Janeiro. Não à toa a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade tão importante no Brasil, né, até hoje, porque ela já foi a nossa capital, já foi o centro administrativo do Brasil. Mas hoje é Brasília, porque Juscelino Kubitschek, ele idealizou, nós precisamos de uma cidade para ser exclusivamente a capital, um local onde nós vamos botar todos os líderes do país naquele momento. Ele contratou pessoas, né, um famoso arquiteto, Oscar Niemeyer, que já fez grandes obras no Brasil e no mundo, para planejar essa cidade. Ou seja, Brasília é uma cidade planejada. Ah, professor, então quer dizer que lá tudo funciona como tudo no Brasil? Não, não funciona tudo. Mas nós não podemos negar que é uma cidade, a capital, muito bem planejada. Tem um local só de moradia, tem um local só de comércio, tem um local só de indústria, tem a área que é só de lazer. Então tudo lá é separado. A gente não tem por exemplo, uma casa do lado de uma fábrica. Nós não temos fábricas atrapalhando o sono ou a tranquilidade de pessoas, porque cada coisa lá é separada, ok? Bom, então como você pode ver aqui no seu livro, nessa imagem aqui de cima você tem um plano piloto. O que é o plano piloto? É o plano inicial de Brasília. E você analisando bem, você vai ver que parece com um avião. Tem uma asa, outra asa, o bico, a traseira, parece com um avião. Pode olhar direitinho que o desenho parece com um avião. E realmente, o plano piloto de Brasília inicialmente tinha esse formato. Claro que hoje cresceu muito. O Brasil está entre as 5 maiores cidades do Brasil em população. Mas, inicialmente, ela teve uma planta idealizada por JK para ser a capital do Brasil. Então, objetivo. O objetivo, como eu já estava falando, primeiro, um centro político do Brasil, um local para administrar o nosso país. E em segundo, e também tão importante, Juscelino Kubitschek, ele tinha, lembram o slogan dele, 50 anos em 5. Ele queria desenvolver o Brasil em 5 anos, o que seria necessário em 50. E para isso ele precisaria ocupar as áreas do Brasil. Resumindo, Juscelino Kubitschek também tinha como objetivo ocupar essa área do Brasil, porque Brasília está no que nós chamamos mais ou menos no centro do Brasil, ali próximo, dentro da área de Goiás, né? E era uma área pouco povoada na época, mas com a construção de Brasília,
Isso mudou muito, porque a construção de Brasília levou muitas indústrias, levou muita população, levou desenvolvimento para aquela região, o que fez com que a construção de Brasília fosse importantíssima para o crescimento e desenvolvimento daquela área onde ela está situada, centro-oeste, dentro do território de Goiás, ok? Então, quais os objetivos da construção de Brasília? Quais os objetivos da construção de Brasília? Primeiro, ser um centro administrativo político do Brasil, né? Administrar um local para administrar o Brasil. E segundo, povoar e desenvolver aquela região, que deu certo, né? Então, a partir da construção de Brasília, como eu acabei de falar, houve uma explosão de migração para aquela região, ou seja, muitas pessoas foram morar lá. Em primeiro lugar, para a própria construção da cidade, que tiveram milhares de trabalhadores, né, para construir aquela cidade. E esses moradores depois, esses trabalhadores depois eles não voltaram mais. Pelo contrário, eles levaram até as suas famílias depois para viver naquele local que estava em pleno desenvolvimento. Implantação de indústrias, muitos negócios, porque Brasília era capital, desenvolvimento. Então eles viam como um excelente local para moradia. E essa quantidade imensa de pessoas criou o que é conhecido como hoje cidades satélites. E o que são cidades satélites? São áreas que foram construídas ao redor de Brasília, ou seja, do plano piloto, porque é mais ou menos isso aqui. Deixa eu pegar aqui um lápis, tá bom? Mais ou menos isso aqui, ó. Imagine que aqui seja o plano piloto. Esse quadradinho é onde está realmente o centro de Brasília. As cidades satélites, elas foram construídas ao redor do plano piloto. São várias. E quem habita esse local? A gente costuma dizer que são os pobres. São pessoas pobres. Porque aqui no plano piloto, normalmente ficam os ricos. A realidade é essa. Os deputados federais, os senadores, presidente, famílias deles, pessoas que são grandes empresários na região, pessoas que vivem lá e que vivem do negócio da política, como a gente diz. Mas essas cidades satélites que são grandes, muito grandes, elas todas pertencentes a Brasília, é onde está a maior parte da população de Brasília, nas cidades satélites. Então, eu quero que vocês entendam que cidades satélites são cidades que estão localizadas ao redor de Brasília. E como essas cidades surgiram? Para comportar, para dar moradia a todas as pessoas que estavam indo para Brasília, inclusive os trabalhadores que construíram Brasília e não quiseram mais voltar e levaram até seus familiares. Tudo isso vocês encontram aqui na página 433. Inclusive, ó, cidades satélites, centro urbano criado nos arredores de uma grande cidade. Ou seja, aqui está o plano piloto de Brasília, a área central, e ao redor nós temos o que é chamado de cidades satélites. Ok, gente? Então vamos revisar. Brasília nem sempre foi uma cidade. Brasília foi idealizada por J.K. Juscelino Kubitschek durante a República Populista. Antes de Brasília ser capital, nós já tivemos Salvador e Rio de Janeiro. Brasília só passou a ser capital a partir de 1960. Qual foi o objetivo da criação de Brasília? Um local para administração pública, né? O coração administrativo do Brasil, a política brasileira acontece principalmente lá. E segundo, povoar e desenvolver aquela região que até então, aquela região do Brasil era pouquíssimo desenvolvida. Cidades satélites são áreas que estão ao arredor do centro de Brasília, do plano piloto. Lembrando que o plano piloto é aquele desenhozinho que está aqui na página 433 do seu livro, que parece um avião. Esse é o plano original de Brasília. Brasília, que é uma cidade planejada para ser a
capital do Brasil. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só um pequeno videozinho aí de 15 minutos, mas todos vocês sabem que precisarão estudar, porque estarão respondendo perguntas na sala de aula. Tá bom? Estou acreditando e confiando, mas não custa nada acompanhar como eu tenho feito todos os dias. Acompanhando a visualização de vocês, que, diga-se de passagem, não estão nada boas. Então, eu estou de olho em vocês. Bons dias pela frente e até a nossa aula à tarde. Tchau!